Gente, hoje o nosso culto vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar um tema de uma maneira mais extensa, mas para que vocês entendam aí o benefício da vida de um crente que tem a prática constante do jejum e da oração. Então abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 10. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1: No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Belsazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que Daniel, naqueles dias, estava chorando e triste por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parece agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande e rápido rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como um berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminando como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte, grave como um barulho de multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido. Quase desfaleci por completo. Então, eis que a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som que dizia, perdi os sentidos e entrei em um estado de êxtase, caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém me tocou e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porque eu fui mandado a ti. Assim ele me exortou, e eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivesse se refere a dias ainda muito distantes. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra e fiquei mudo. Então, alguém parecido com um homem tocou os meus lábios, abri a boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: Ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quando vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelhava a um homem tocou em mim outra vez, imediatamente me senti fortalecido. Então me dirigiu a palavra: Não temas, Daniel, Deus te ama, você é o filho do homem. A paz seja contigo, seja forte, tenha de bom ânimo. Quando ele falou comigo, recebi e recobrei todas as minhas forças, e respondi: Ó Senhor, fala comigo, porquanto tu já fortalecestes e me sinto bem. Ao que acrescentou: Sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei que está escrito no livro da verdade, e nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de Israel. Eu gosto de olhar para esse texto, e eu escolhi esse texto para fazer a ministração na noite de hoje, porque amanhã nós vamos iniciar, obviamente, para quem entrou num jejum mais restrito, o 21º dia. E aqui é muito interessante o que
nós vemos acontecer com Daniel. E eu quero citar para vocês as marcas de um cristão maduro, que ora e que jejua diante de Deus. Aqui acontecia que Daniel, lendo as Escrituras, ele identificou que o tempo do cativeiro da Babilônia já tinha se encerrado. Porém, eles ainda continuavam cativos. Então, observe, um homem ou uma mulher de Deus que ora e que jejua, eles sempre vão se compadecer do próximo, seja um povo, seja a sua família, seja as pessoas do teu ministério, seja as pessoas que trabalham com você, ou aquelas pessoas para a qual você pretende que o Espírito Santo de Deus convença do pecado e elas possam entregar a vida para Jesus. E quando Daniel, ele observa isso, ele vê que pela palavra de Deus o tempo já tinha se cumprido, mas na prática eles ainda estavam cativos. E aí o texto diz que ele se entristece muito, que ele fica com seu coração quebrantado e contrito, e ele começa a chorar e se entristecer e se humilhar na presença de Deus. E ele começa a buscar um entendimento do porquê isso estava acontecendo. E quando acontece isso, ele não só contente, ele começa a aplicar também a prática do jejum. A Bíblia diz que ele não come nada agradável, não bebe nenhum tipo de bebida, ou seja, a água, né, obviamente, mas ele começa a buscar a Deus, e a Bíblia diz que ele nem se unge, e o se unge aqui era o óleo de unguento que eles passavam, que era a essência, era como se fosse o nosso perfume. E ele se retira da vida pública e ele passa a orar e jejuar e buscar em Deus uma resposta para aquela situação que o povo estava acontecendo. E por que Daniel chora? E por que Daniel se entristece? Porque assim como eu e você que somos cristãos, nós já temos determinado na palavra de Deus tudo que eu e você temos acesso quando nós entregamos a vida a Ele e passamos a ser filhos e não mais criaturas. A grande questão é, porque mesmo estando estabelecido na palavra de Deus, eu e você já entregando a vida para Jesus, muitos de nós não recebemos nem 1/10 daquilo que está na palavra de Deus. Porque mostra que eu e você precisamos fazer a nossa parte. E o que acontece? Daniel, ele começa a orar, jejuar e chorar, porque muitos dos cativos se apaixonaram pela Babilônia. Eles se apaixonaram por aquele mundo que eles estavam vivendo. Eles se apaixonaram pelos prazeres daquele lugar. E os que não se apaixonaram, eles fizeram a sociedade com os samaritanos, que era um jugo desigual ao povo e nação de Deus. E aí, o tempo deles terem sido libertos do cativeiro estava aumentando. Por quê? Porque eles se apaixonaram por outros deuses. Agora, observa o que está acontecendo aqui. Quando nós vamos observar uma pessoa que jejua, ela dificilmente tem os seus olhos secos. Ela tem compaixão e ela chora diante da presença de Deus. Ela se humilha diante da presença de Deus. Ela pede compaixão e se compadece do próximo. Sempre quando vocês estiverem lendo a palavra de Deus e vocês encontrarem a palavra jejum ou se absteu, para o que você está fazendo e começa a ler aquilo outra vez. Porque todas as vezes que nós encontramos isso, Deus agiu de uma maneira poderosa nas Escrituras. Agora, o que nós podemos olhar aqui? Pastor, mas então o que é que Daniel estava fazendo? Isso é antes de Jesus, ou seja, a prática do jejum veio antes de Jesus estar encarnado. Ela perdurou nos tempos de Jesus com o próprio Jesus, e ela continuou depois que Jesus subiu aos céus. Mas pastor, por que hoje a maior parte da igreja não pratica isso? Porque nós nos apaixonamos pelos prazeres do mundo em que nós vivemos. John Piper, ele resume o jejum como saudade de Deus. John Knox e John Maxwell, eles vão falar que o jejum é quando você se alimenta da essência, você se alimenta do pão do céu.
Agora, quando você se alimenta do pão da terra, você está se alimentando do símbolo apenas. Agora, você tem acesso à essência e se contenta com o símbolo dela. Então, observe o que eu e você precisamos entender enquanto cristãos. E o texto, ele vai continuar. A partir do verso 4, nós vamos enxergar algo muito interessante. Quem jejua tem acesso ao sobrenatural de Deus. Aí vocês vão falar assim, pastor, mas então todos nós temos acesso ao sobrenatural? Na maioria das vezes, não. Observe o texto, a partir do verso 4. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé, junto à margem de um grande rio rápido, o rio Tigre. Eu olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido. Aqui ele vai começar a narrar uma experiência com o sobrenatural. Ele tem a sua visão aberta. Agora, quando nós olhamos para o verso 5 e 6, é muito interessante, porque o texto mostra que ele estava com outros homens. E ele faz questão de falar assim, mas ninguém que estava comigo viu. E aí está a resposta de uma boa parte das perguntas dos cristãos de hoje. Por que acontece com ele e não comigo? Por que aconteceu com fulano e não comigo? Por que aconteceu com ciclano e não comigo? Por quê? Porque o nosso relacionamento, ele é individual com Deus. A partir do nosso relacionamento individual, aí sim nós teremos a resposta para aqueles que estão à nossa volta. Mas antes disso, tem muitas pessoas hoje querendo ser usadas por Deus, sem serem lapidadas pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas hoje falando de poder, mas nunca experimentaram o poder de Deus. Tem muitas pessoas falando de santidade, mas não tem um pingo de temor a Deus. E o texto, ele é muito claro. Aqueles que estavam à minha volta, ninguém viu. Só que o texto não fala que eles estavam fazendo o mesmo jejum que Daniel. Não falam que eles estavam tendo a mesma busca que Daniel. Mas quando nós olhamos para isso, nós enxergamos que quem jejua, além de ter acesso ao sobrenatural, ele é encorajado pelo próprio Deus, através dos seus anjos mensageiros. Observe o verso. Daniel, não tenha medo. Você que anda com medo de tudo, com várias fobias, experimenta colocar na sua vida diária uma prática de jejum e de oração constante. Agora observa que nós temos jejuns curtos, 3 dias, 1 dia, 7 dias, mas observe que nós vamos enxergar aqui, e com Jesus também, nos 40 dias, e também com o apóstolo Paulo, quando vai para o deserto, e com os outros apóstolos, que quando você ultrapassa isso, estou falando de fatos bíblicos, tá? Eles têm um discernimento espiritual muito afiado. É como se os olhos se abrissem e eles começassem a enxergar de fato o reino de Deus espiritualmente acontecendo antecipadamente e falando para eles o que eles devem fazer aqui na terra. Daniel era conhecido no céu. Quem ora e jejua são conhecidos no céu. Observe que quando o anjo chega, ele não fala, ô fulano, ô homem, não. Ele chega e chama ele pelo nome. Daniel, desde o primeiro dia que você orou e você se humilhou diante da presença de Deus, eu ouvi a sua oração e o Senhor me destacou. Agora começa a entender, crente, porque isso você não vai aprender com coach, presta atenção. Pastor, por que eu oro e Deus não responde a minha oração? Deus não escuta? Claro que Ele escuta, Ele não é surdo. Mas a grande questão é, a maior parte delas Ele não responde. Por quê? Começa a entender que Deus, Ele é dinâmico e Ele escolheu. Veja, não foi eu que escolhi, não foi o homem que escolheu, mas Deus escolheu se relacionar com o homem. Deus escolheu isso. Então, observa o que está acontecendo aqui. Ele teve as suas orações atendidas, mas
não respondidas imediatamente. O texto diz que no primeiro dia Deus ouviu e mandou um mensageiro responder. Só que o que aconteceu com o mensageiro? O texto diz que ele ficou sendo resistido pelos príncipes da Pérsia. Ou seja, obviamente aqui principados e potestades daquela região. E aí, o que o texto está falando aqui? Que Daniel perseverou. Ele não parou porque Deus não respondeu. Ele continuou, ele perseverou. Ele não desistiu. Até que Deus envia um outro anjo, agora Miguel, o chefe dos arcanjos. E Miguel fica segurando os príncipes para que esse mensageiro pudesse chegar e dar o recado para Daniel. Agora entenda o que está acontecendo aqui. A partir do verso 14, ele chega e ele fala assim: eu estou aqui agora para explicar para você o que vai acontecer com o seu povo nos tempos futuros, porque a resposta que eu te trouxe não é simplesmente para agora, mas para muitos dias à frente. Então observa que quando você tem acesso ao sobrenatural de Deus com a sua prática de vida, de ser um intercessor, de ser uma pessoa que se relaciona com Ele, Deus, Ele não simplesmente responde às suas dúvidas de hoje, mas Ele fala o que você precisa fazer nos próximos meses, anos e décadas. E eu poderia perguntar para vocês aqui: quantos têm dúvidas no seu casamento? Quantos têm dúvidas de como educar os filhos? Quantos têm dúvidas ministeriais? Quantos têm dúvidas aqui a respeito do seu ministério, da sua empresa, do que você fazer como profissão? Onde estão as nossas respostas? Nós nunca vivemos em uma época que os crentes erram tanto por falta de direcionamento, e eles têm o dono do mundo para direcionar. E o problema nunca foi com a direção dele, mas com aquele que recebe a direção. Agora, observe, quem ora e jejua, não simplesmente entram em batalhas espirituais, mas vencem todas elas. Porque a palavra de Deus aqui mostra que não tem principado que resiste à perseverança de um crente que ora e jejua. Não tem. O sobrenatural de Deus é apenas o início. Ele vai abrindo a sua visão, Ele vai aferindo o seu discernimento, Ele vai te capacitando com dons, Ele vai te fortalecendo constantemente. Observa que por 2 vezes Daniel fala assim, a primeira vez ele fica com temor com aquilo que ele está vendo, e o texto diz que ele cai, e aí o anjo repreende ele, manda ele se levantar, e isso é um outro ponto importante para você entender. O que Deus envia para você, jamais vai aceitar você prostrado diante dele, porque todos nós, inclusive o mensageiro, só pode se dobrar diante de Jesus. Ele fala: Daniel, se levante, e Daniel se levanta trêmulo, e ele começa a falar. A segunda vez que ele cai, aqui nós temos uma divergência teológica. Uma parte fala que foi pelo êxtase que ele teve da visão, da experiência. Ele disse que ele ia perdendo os sentidos, ele ia se desfalecendo, né? Uma outra versão, que são daqueles que praticam os jejuns longos, né? Ou seja, se você já praticou jejuns longos, 21 dias, 40 dias, você vai observar que você entra agora em um ponto onde você entra no modo dependência de Deus. Literalmente, a essência do próprio Deus vai te sustentar até o final. Alguns falam que já era fraqueza porque ele estava um longo período sem comer. Mas os dois fazem sentido. Ao meu ver, é uma divergência tola, que ninguém vai chegar numa conclusão, porque se Deus quisesse dar a resposta, estaria na Bíblia. Pode ser tanto pela experiência, como pode ser também porque ele estava 21 dias em jejum. Mas observe que ele é respondido, ele é encorajado e ele é consolado. E o texto continua. Aí agora a partir do verso 16 para cima, né?
vai falar o que ele tem que fazer, vai descrever o que ele precisa fazer. Só que quando nós analisamos esse texto, eu e você precisamos ter uma interpretação da nossa realidade, porque às vezes eu e você, nós ficamos preocupados com o ser humano, nós ficamos preocupados com a pessoa. Observe que em nenhum momento, eu narrei para vocês a situação, eles já estavam há mais de 70 anos cativos, o tempo tinha acabado, e o texto começa falando que o imperador daquela época só estava 3 anos no poder, ou seja, quem tinha feito o pacto dos 70 anos, foi alguém que governou a nação 67 anos atrás. E gente, se tem uma época que imperador e rei não abria mão naquela época, era de escravo. Porque os escravos que vinham de outras nações, eles só precisavam ter alimentação como remuneração, mais nada. E nós estávamos falando de um povo, não estávamos falando de 10, de 15. Mas observa que em nenhum momento, na visão, vai ser falado que Daniel precisa se preocupar com o exército, que Daniel precisa se preocupar com o imperador. Ele só trata do espiritual. E quando nós vamos entrar na nova aliança, nós falamos muito, na verdade, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E o que o texto está mostrando? Que é a mesma coisa. Às vezes nós perdemos tempo demais com o próximo, com a pessoa, mas falou mal de mim, inventou calúnia de mim, ai, mas ele falou que eu sou feio, ai, mas tentou me passar a perna. Ei, se nós somos cristãos, gente, hoje, na nossa nação, ou nas nações que existem, não tem ninguém com a mesma autonomia de um imperador da época, ninguém. Imagina que essa saída foi simples. Agora, precisou alguém ler a Bíblia, ver que era direito, e é nosso direito não estar mais aqui, e interceder para que Deus fizesse cumprir o que estava escrito. Quantos de nós já temos palavras, promessas? Já passou o tempo. Ah, mas eu acho que não era de Deus, será? Ou será que você não está fazendo por onde? Você não está reivindicando o que é seu por direito? O sonho, o chamado, a ousadia, está preso, cativo, refém. Ei, preste atenção. Nós precisamos entender que Deus deixou as chaves para que a gente possa acessar tudo aquilo que Ele colocou diante de nós. Mas às vezes nós temos dificuldade demais de abrir mão do bom. Só que se a gente não abre mão do bom, Deus nunca vai dar o extraordinário para a gente. Quantas vezes nós começamos e paramos? Imagina Deus, olha, quando você orou, cara, eu escutei, destaquei uma resposta no mesmo dia, mas aí você desistiu antes, você parou antes. Observe que para mim e para você cristão, os entraves espirituais eles vão aumentando, mas também eu e você vamos subindo de patente. Porque a cada platô, a cada entrave espiritual que nós vamos rompendo, é como se nós víssemos na prática se cumprindo o que Jesus fala antes de subir aos céus. Eu dei a vocês autoridade e poder para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Entenda que nós temos esse acesso, mas nós estamos como povo. Muitas vezes, pastor, mas você não acha que tem algumas exceções? Eu sei que tem, mas infelizmente são exceções mesmo. A maioria se apaixonou pela Babilônia de hoje, ou fizeram sociedades com os samaritanos de hoje.
E nós deixamos de enxergar aquilo que Deus tem para nós. Nós deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Observe que quando nós enxergamos já na Nova Aliança o apóstolo Paulo rompendo, as pessoas queriam imitá-lo. E aqui tem algo muito interessante, porque aqui a gente vê que unção não se compra. Unção não é técnica. A unção quem dá é Deus. E aí esses homens olhando Paulo fazer, eles falam assim: nós queremos expulsar em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios olham para eles, obviamente encarnados ali, possuído aquele grupo de pessoas, e eles falam assim: ei, Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu conheço. Mas e vocês? Quem são? Observe que na mesma forma que você é conhecido no céu, você é temido no inferno. Observa que quando o anjo chega, ele fala: Daniel, Deus te ouviu desde o primeiro dia. Só que observa que quando Deus escutou, olha só, resistência. Por quê? Quanto mais você é conhecido no céu, mais temido você é no inferno. E o que aconteceu com aqueles homens? Tomaram uma surra. Obviamente essa surra foi de verdade, porque eles estavam possessos. Ainda acontece isso hoje. Mas hoje, na maior parte das vezes, a surra que nós tomamos é espiritual, pelas brechas que nós deixamos abertas. Surra, 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 surra. Surra, surra. Apanha aqui, apanha ali. Mas não precisa ser assim. O texto é muito claro. Por que eu fiz questão de narrar isso? Porque quem chegou até aqui vai começar a ter acesso ao sobrenatural de Deus. Às vezes algumas pessoas perguntam assim: pastor, por que você faz isso todo ano? Eu faço isso há 12 anos. Há 12 anos. A maior parte das pessoas que começaram comigo não continuaram. Por quê? Porque o preço é alto. Mas é como diz aquela canção, acho que o grupo de louvor pode até subir: quem já pisou, se você ainda sabe viver em outro lugar, é porque você ainda não experimentou o que é estar no Santo dos Santos. O dia que você experimentar, você não vai trocar isso por nada. Você não vai trocar isso por nada. Ei, agora entenda. Aqui, Daniel estava falando de uma nação. Agora, fala a verdade. Tem alguém aqui governando uma nação ou não? Não. Mas tem alguém aqui que pode governar a sua família? Que pode governar a sua vida? Que pode governar o seu futuro? Que pode governar a sua empresa? Que pode governar a sua futura empresa? Que pode governar a sua futura família? Pastor, eu ainda não sou casado, mas governe a sua futura família. Pastor, mas eu ainda nem me formei. Governe o seu futuro, sua futura carreira. Entenda que o texto diz aqui, é muito claro, que quando ele chega não só respondendo à necessidade daquele momento. Ele fala assim: Daniel, preste atenção, porque o que eu vou te falar é para agora e para muitos dias à frente. Eu vou te falar o que vai acontecer. Então observa que um crente que de fato ora e jejua, ele entende o acesso sobrenatural que tem. Ele entende que de fato não existe impossíveis ou algo que Deus não possa agir em favor dele. Vocês perceberam que o texto vai falar assim, que Deus mandou um anjo. Quando esse anjo estava com dificuldade de romper a resistência, Deus mandou outro anjo. Mas Deus não precisou se mover. Por quê? Porque não existe conflito entre o poder de Deus e o poder do diabo. Onde começa o de Deus, já terminou dele. É que Deus às vezes, ele para essas causinhas, pastor, mas era uma nação. Mas para Deus, o que é uma nação se ele fez tudo? Ele mandou um anjo.
Depois ele mandou mais um. Acabou. Agora, entenda que o diabo ele não tem poder para criar. Ele só copia e distorce. Olha o que o texto vai falar nos versos finais. Que quando ele saísse para finalizar o entrave com os príncipes da Pérsia, que logo após viria o príncipe da Grécia. Seria um next level ali. Então observe que nós sempre vamos estar rompendo, nós sempre vamos estar avançando, nós sempre vamos estar triunfando, mas com as armas corretas. Nós nunca seremos derrotados. Nunca seremos derrotados. Acesso ao sobrenatural de Deus. Chega de falar assim, ah, mas por que com ele? Porque Deus ele enxerga a sua vida diariamente. Ele enxerga se você ora de fato. Ele enxerga se você se humilha na presença dele de fato. Ele enxerga se você lê as escrituras de fato. Ele enxerga se de fato você se quebranta e você consagra a ele. Deus não erra. Deus não erra. Mas hoje eu e você podemos tomar uma decisão. Pastor, eu não comecei ainda. Falta 20 dias, a hora de começar é agora. É agora. Vence os prazeres momentâneos. Vence de uma vez por todas os prazeres do nosso estômago. É um período que nós nos abstemos daquilo que é bom para a nossa carne, para acessarmos o que Deus tem para nós no sobrenatural. E observe que quem responde é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que enviou os seus anjos. Foi o próprio Deus. Pastor, mas você não está entendendo que eu estou fraco? Ei, olha o texto. Eles foram fortalecidos pelos anjos que Deus enviou. Daniel fala, eu recobrei, eu retomei a minha força. Os meus sentidos voltaram. Por quê? Porque obviamente nós entramos em um tempo de dependência sobrenatural de Deus. Acesso ao sobrenatural de Deus. Não é só cura, isso é sinal. Não é só milagre, isso é sinal. Eu não estou aqui para buscar uma cura. Eu não estou aqui para buscar um sinal. Eu estou aqui para buscar o próprio Deus. Isso precisa ser muito claro para nós. É um evangelho de profundidade. É um evangelho que não é motivação, que não é autoajuda. Se você ficar atrás de motivação e autoajuda, na primeira crise que você tiver, você vai sucumbir. Agora, quando nós temos uma experiência clara, divina, do próprio Deus, pode estar caindo no mundo, você vai estar ali. Por quê? Porque você sabe quem que está lutando por você. É um nível de evangelho proposto genuíno. Veja, quando você tiver esse entendimento e aplicar esses princípios na sua vida, todos aqueles pecadinhos de estimação você vai vencer. Todas as coisas que você se apaixona, que são supérfluas, superficiais, vão desaparecer. Por quê? Porque o próprio Deus vai trazer o que você precisa fazer. O próprio Deus vai entrar em batalha através dos seus anjos contra os principados e potestades que dominam você nas mais distintas religiões. Mas quando você entende isso, você vai pedir simplesmente para que Deus permita que você conheça um pouquinho do que é estar diante do Santo dos Santos. Só um pouquinho. Porque quando você experimenta, você não troca isso por nada, por nenhum lugar. Então hoje eu quero que vocês se proponham a fazer algo. Se vocês estiverem dispostos a, nesses próximos dias, serem alimentados pelo pão do céu, não pelo pão símbolo, fazer uma aliança de verdade com Deus.
Fala: Deus, eu vou conseguir essa resposta, eu vou conseguir essa libertação, eu vou conseguir essa restauração, eu vou conseguir essa restituição. E não importa se eu tenho que ficar 7, 14, 21, mas até que o Senhor venha e me responda. Só se você tiver esse compromisso. Não são 3 dias, não são 5 dias, mas é uma intimidade para a vida toda. São todos os anos. Eu não estou preocupado só com esse ano. Eu quero saber se daqui a 14 você vai estar fazendo a mesma coisa, com a mesma vibração, com a mesma paixão. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós servimos o nosso Deus. É para isso que nós servimos ao nosso Deus. Então, se você está disposto a fazer esse compromisso com o Espírito Santo, saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus.